Janeiro de 2026. Enquanto a maioria das pessoas celebrava o início de um novo ciclo com esperança, a cidade de Ascoli Piceno, na Itália, tornava-se palco de uma cena que parece saída de um pesadelo de intolerância. O que era para ser um passeio em família transformou-se em uma deriva de fanatismo irracional. Um homem, uma lenda dos gramados das divisões de acesso, foi caçado em praça pública. O crime? Portar um símbolo de seu próprio passado. Hoje, vamos desvendar o ataque a Andrea Pérsia e como o futebol, às vezes, perde completamente o contato com a realidade. Para entender a gravidade deste caso, precisamos saber quem é a vítima. Andrea Pérsia não é um torcedor comum. Aos 50 anos, ele carrega no currículo a seriedade de quem viveu o futebol profissional intensamente. Ex-meio-campista com passagens respeitadas pelo Livorno e pela Massese, Pérsia hoje molda o futuro do esporte como treinador da Vigor Perconti. Ele é um homem do campo, um técnico que entende o peso de uma camisa. Mas naquela tarde de 1º de janeiro, ele era apenas um pai e um amigo de férias, caminhando entre a pista de patinação e os cafés históricos do centro de Ascoli. Eram aproximadamente 15 horas. O clima era de festa. Pérsia caminhava com sua família e um grupo de amigos, incluindo várias crianças e adolescentes. Ele vestia uma jaqueta do Livorno. Não era uma provocação, era uma conexão emocional. Foi no Livorno, na temporada 1996-97, na antiga série C2, que sua carreira realmente decolou. Aquela jaqueta, que ele exibe com orgulho até em suas fotos de redes sociais, representa o suor e a glória de um profissional. Mas, para um agressor que o observava das sombras da Piazza Aringo, aquelas cores eram um insulto que precisava de uma resposta violenta. De repente, o clima de tranquilidade é quebrado. Um homem se aproxima. Ele não quer saber de saudações de Ano Novo. Ele mira na jaqueta. O agressor começa a proferir insultos, uma sequência de palavras de baixo calão que deixa a comitiva de Pérsia em choque. "Eu não entendia o que ele queria", relatou o ex-jogador mais tarde ao jornal local. O agressor exigia a jaqueta. O que começou como uma agressão verbal, rapidamente escalou para algo físico e perigoso. Andrea, tentando proteger os menores e evitar uma tragédia, tenta se esquivar correndo, mas o fanatismo não tem freios. Diante de turistas e passantes horrorizados, o agressor passa das palavras para a ação. Ele persegue Pérsia, ele o alcança e começa a estratonare, a puxar e sacudir o ex-atleta com violência. Em um ato de pura humilhação, o agressor consegue literalmente arrancar a jaqueta do corpo de Andrea. O pânico se instala. As crianças do grupo, traumatizadas, assistem ao seu mentor ser agredido por um estrangeiro por causa de um pedaço de tecido. Só a intervenção corajosa de algumas pessoas que passavam pelo local evitou que o agressor causasse danos físicos ainda maiores, antes de fugir, desaparecendo nos becos do centro de Ascoli. A chegada dos carabinieri trouxe um pouco de ordem ao caos, mas o estrago emocional já estava feito. "Somos romanos, não de Livorno. Ele jogou lá, por isso usa a jaqueta", gritavam os amigos da comitiva, tentando explicar o óbvio, a uma realidade que já não aceitava explicações lógicas. Andrea Pérsia, visivelmente abalado, questionou o jornal local. "Ficamos loucos? Não se pode mais circular livremente?" O agressor agora é um homem caçado pela polícia, enfrentando processos legais pesados e o temido daspo urbano, que o banirá de qualquer evento esportivo. O caso de Andrea Pérsia é um alerta vermelho. Quando um profissional do esporte é atacado por sua própria história em um passeio de férias, algo está profundamente quebrado. Ascoli começa o ano com uma mancha de intolerância que desafia as autoridades e envergonha o verdadeiro espírito esportivo. Até onde vai o ódio clubístico? Quando as ruas se tornaram tão perigosas quanto as arquibancadas mais radicais? A resposta precisa vir da justiça, para que o futebol volte a ser história e respeito, e não de medo. Infelizmente, o horror vivido por Pérsia na Piazza Aringo não foi um raio em céu azul. Nesta região, a violência por causa de cores clubísticas esgraditos, indesejadas, tornou-se um padrão alarmante. Pouco mais de um mês antes, em 23 de novembro, em San Benedetto del Tronto, um episódio idêntico em sua futilidade chocou Porto de Ascoli. Naquela ocasião, em Porto de Ascoli, um torcedor da San Benedettese, de apenas 21 anos, atacou covardemente dois irmãos de Martinsicuro.
As vítimas eram crianças, uma de 12 e outra de 15 anos. O mais velho, ironicamente, era atleta da equipe sub-15 do próprio Ascoli. A resposta das autoridades foi rápida, mas parece não ter sido suficiente para inibir o agressor de Pérsia. O questor, chefe de polícia local, Aldo Fusco, já havia emitido um DASPO, decreto de acesso proibido a manifestações esportivas, de 1 ano contra o jovem de 21 anos, proibindo-o de frequentar recintos esportivos. Mas a justiça não parou por aí. Sobre o agressor dos jovens, pende uma denúncia dos Carabinieri que resultou na abertura de um fascículo oficial pela Procuradoria de Ascoli. Agora, o novo agressor de Piazzaringo caminha pelo mesmo destino jurídico. As autoridades buscam identificar o homem que estragou o feriado de Pérsia, enquanto a cidade se pergunta: como proteger seus turistas e cidadãos de uma psicose que transforma camisas de futebol em ataques de ódio? O início de 2026 deixa um péssimo cartão de visitas. O trauma estampado no rosto de mulheres e crianças que viram a história de um profissional ser rasgada em praça pública.